Nós vamos vivendo a nossa vida cristã, no dia a dia, vivendo de uma maneira quase que natural. E às vezes nós precisamos parar e refletir sobre a nossa relação com a igreja, por exemplo, né? E é sobre isso que eu quero falar hoje, um pouquinho sobre a igreja. O que significa a igreja para você? Será que você é alguém que se preocupa, que cuida em servir a Deus na sua igreja? Será que você tem consciência do quanto é importante você amar a sua igreja? Para mim, a igreja é um dos meios mais importantes, mais abençoadores na fé cristã. Quando se deu minha conversão, o fato de eu conhecer a igreja, eu conheci a igreja já aos 25 anos, até então não sabia o que era frequentar uma igreja, não sabia o que era levar a sério a vida cristã, mas quando eu conheci a igreja, eu tive um prazer tão grande, porque a igreja se tornou para mim um ambiente dos mais desejáveis para eu estar. Eu tinha prazer de estar na igreja, ouvir um sermão, ouvir os ensinos, vir a um estudo bíblico, estar com o povo da igreja, tudo isso para mim era algo muito novo, muito diferente. Talvez para quem cresceu na igreja, essa é uma experiência comum, uma experiência que já vive, que já é alguma coisa natural para quem cresceu dentro desse ambiente. Mas para mim, que vi de ambiente completamente diferente do que a igreja, ambientes que não tinha nada a ver com a igreja, conhecer a igreja, esse ambiente para mim foi uma coisa assim tremenda, é alguma coisa que enchia o meu coração. Palavras como a do Salmo 122:1, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, ou como está lá no Salmo 16:3, quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Isso era a coisa que eu mais vivia. Era isso que eu sentia, esse prazer. E hoje eu gostaria de falar um pouco sobre a igreja com os irmãos. Para isso vamos abrir nossas Bíblias lá no Mateus capítulo 16, versículos 13 a 20. Foi um momento também especial no ministério de Jesus, quando surgiu ali uma questão sobre quem seria ele, para o povo, para os próprios discípulos, mas nesse momento ele fala alguma coisa importante sobre a igreja, e era isso que eu queria destacar. Mas diz aqui o verso 13, indo Jesus, Mateus 16:13, indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Eu quero destacar essa parte, e a parte B aqui do verso 18, quando o Senhor diz a Pedro que ele é, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, tu és maravilhoso e santo, Pai. Tu és um Deus que tem cuidado de nós desde o princípio.
tem providenciado para nós todos os cuidados físicos, espirituais. Para nós o Senhor preparou a igreja, instituiu esta obra tão maravilhosa, Pai, que tem sido amada, tem sido perseguida, igreja onde o Senhor tem reunido os seus escolhidos, Pai, igreja que tem proclamado o Teu nome, tem procurado viver de uma forma diferente na terra, igreja que passa por grandes alegrias e por grandes lutas. Ajuda-nos, Senhor, a entender o quanto é relevante a igreja, a Tua igreja, na nossa vida. Ensina-nos, Pai, acerca disso. Enche o nosso coração de amor, de consideração pela igreja que é Tua. Fala conosco, pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Um dos pontos mais interessantes com respeito à religião no nosso país é a facilidade com que surgem novas igrejas. Lá na nossa classe, preparação dos novos membros, pela manhã, temos falado sobre igreja. E como é interessante nós vermos no nosso país essa liberdade que nós temos para cultuar, liberdade que nós temos para viver a fé cristã, como isso também tem promovido o surgimento de diversas igrejas, diversas denominações, os mais variados segmentos de todo tipo. Alguns são produto de divisões que aconteceu por falta de amor, por falta de perdão, por falta de diálogo, por falta de tolerância, de submissão. Outros são divisões que saíram de outras divisões, que também geraram novos segmentos e vão caminhando. Alguns desses até prosperam, crescem, se tornam denominações grandiosas, poderosas, e tudo isso às vezes porque os homens preferiram seguir um caminho diferente, ao invés de procurar a reconciliação ou o diálogo entre eles. Esses segmentos, alguns se deram bem, seus líderes se tornam famosos, e assim eles vão caminhando, estabelecem a sua própria ética, sua doutrina, suas prioridades. Para eles bastou um pouco de conhecimento bíblico para arranjar um espaço, um grupo musical, e logo ali está formada uma igreja. Muita facilidade. Mas será que é mesmo tão simples assim fundar uma igreja? Isso me lembra a história de um membro de certa igreja que chegou ao seu pastor com toda a sinceridade, declarou ali toda a sua insatisfação com o que ele via, com o que ele sentia, com o que ele não concordava, e ele procurou o pastor dizendo que ele ia sair dali, mas que ele iria fundar a sua igreja. E aquele pastor, após ouvir esse membro, suas razões, e alertou que seriam necessários 3 requisitos para que ele pudesse fundar a igreja dele. Primeiro, ele precisava nascer de uma virgem. Primeiro requisito. Segundo, ele deveria morrer numa cruz. E terceiro requisito, ele deveria ressuscitar no 3º dia. Aí então ele poderia fundar a sua igreja. Tudo isso para destacar que a igreja, antes de tudo, a igreja é de Jesus. Ele é o Senhor da igreja. Somente Jesus poderia de fato usar esta expressão, a minha igreja. E é isso que ele fala aqui aos discípulos, quando ele fala para Pedro ali. Aliás, é um momento em que surgiu essa conversa, até para entender, para eles tentando e expressando quem era Jesus. E justamente ligado a esse assunto, quem é Jesus, Jesus fala sobre a sua igreja. Porque a identidade entre Jesus e a sua igreja é imensa, é imensurável. Não dá para separar Jesus da sua igreja. E ele então ali naquele momento, ele declara sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. Ao tratar sobre igreja,
este é o primeiro ponto que nós precisamos ter em mente. Só isso é razão para nós amarmos a igreja, porque a igreja é do Senhor, fundada por Ele. O seu valor é inestimável, o valor da igreja é inestimável. Jesus a comprou com o seu próprio sangue, sofreu por ela, Jesus deu a vida pela sua igreja. A igreja pertence a Ele, a igreja não pertence a homens. Por mais brilhante que seja um líder, a igreja é do Senhor. E a igreja precisa ser conduzida e dirigida segundo a vontade do Senhor, não segundo os caprichos de um líder, de uma liderança. Ela é chamada a noiva do Cordeiro. Tal é a consideração, tal é o apreço. Ela é chamada a noiva do Cordeiro. Quando nós servimos a igreja, nós servimos ao Senhor da igreja. Quando nós amamos a igreja, estamos amando ao Senhor da igreja. Quando somos fiéis à igreja, estamos sendo fiéis ao Senhor da igreja. Quando nos submetemos à igreja, estamos nos submetendo ao Senhor da igreja. Não amar a igreja é não amar o Senhor da igreja. Não nos sujeitar à igreja é não nos sujeitar ao Senhor da igreja, e assim por diante. Esse ensino é muito claro nas Escrituras. Aqui na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, versos 23 e 24, ele escreve o seguinte, texto que nós conhecemos de memória: tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa. A Cristo o Senhor é que estais servindo. Muita gente se vê servindo a igreja puramente, mas quando você serve a igreja, você está servindo ao Senhor da igreja. Quando você faz renúncias por amor à igreja, você está fazendo renúncias por amor ao Senhor da igreja. Não tem como dissociar o Senhor da sua igreja. Às vezes até mesmo líderes não se dão conta disso, de que é o Senhor que estamos servindo, é Ele o Senhor da igreja, que quando alguém é infiel à igreja, não está sendo infiel à igreja, mas está sendo infiel ao Senhor da igreja. Há uma relação muito direta, e isso não somente na igreja com respeito ao Novo Testamento, mesmo no Antigo Testamento essa realidade já era presente. Certa vez o povo de Israel decidiu rejeitar o sacerdócio. Naquela época estava lá e era juiz, sacerdote, era o profeta também Samuel. E eles rejeitaram, mas para eles estavam rejeitando a Samuel. E Samuel se sentiu triste com isso. Isso afetou a ele. Aqui no primeiro livro de Samuel, capítulo 8, versículos 6 e 7, diz o seguinte: quando eles chegaram, lá no verso 5 diz lá, o povo dizendo: vê, já estás velho, teus filhos não andam pelos teus caminhos, constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. Isso magoou a Samuel. Diz aqui o versículo 6, porém esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: atende à voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles. Samuel tomou aquela palavra para si. Nós não fazemos nada contra a igreja, pastor da igreja, os presbíteros da igreja. A nossa responsabilidade é com o Senhor. Se você não serve a igreja, se você não vê na igreja com o valor que ela tem, você não está desprezando a igreja, nem os seus líderes. Você está sendo indiferente com o Senhor da igreja, porque a igreja é do Senhor. A igreja pertence a Ele, a minha igreja. Se nós tivéssemos consciência mais profunda
do que isso significa, com certeza nós faríamos muito mais pela igreja. Nós teríamos muito mais apreço pela igreja, pelas obras da igreja, em servir a igreja, porque nós faríamos isso consciente de que é o Senhor que eu estou servindo. É por amor a Ele que eu estou fazendo isto ou aquilo. É por amor a Ele que eu estou renunciando isto ou aquilo. A verdade é que, em nome de seus pontos de vista pessoais, homens fundam igrejas e fazem uso do nome do Senhor. É interessante a palavra que o Senhor diz aqui no Sermão do Monte, no capítulo 7, pouco antes dele encerrar o Sermão do Monte, ele dá uma orientação aos discípulos, falando algo que deve ser muito visto com muita consideração por todos nós. Jesus diz o seguinte aqui no capítulo 7 de Mateus 21 em diante: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome não expelimos demônio, em teu nome não fizemos muitos milagres? E é curioso, Jesus não diz que eles estão mentindo. Jesus não diz que eles estão mentindo. Mas ele diz o seguinte no verso 23, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. A igreja é do Senhor. E ela tem que ser conduzida pelo Senhor. Através de homens imperfeitos, mas tem que ser dirigida segundo a vontade do Senhor, segundo os princípios que o Senhor estabeleceu. Outro aspecto que Jesus menciona nesse texto, além de dizer a igreja é minha, que a igreja é de Jesus, ele também diz que ela é edificada por Ele. Edificarei a minha igreja. A igreja é edificada pelo Senhor. Talvez a maior razão das divisões é que os homens perdem de vista que Jesus é quem governa e quem dirige a igreja. É um governo espiritual. Não um governo que nós vemos com os nossos olhos. O que nós podemos ver com os nossos olhos é se essa diretriz é pautada na palavra. É isso que vai nos dizer que é Jesus que está conduzindo esta igreja. Isso de forma alguma significa o fato de ser Ele quem edifica a sua igreja e a dirige, não significa que nós podemos fechar os olhos diante dos erros éticos, morais, desvios doutrinários. Antes é nosso dever como cristãos, como líderes, quem assim o é, zelar pelo caminhar da igreja, porque Jesus nos confiou este cuidado. A liderança tem o dever, tem a responsabilidade de dirigir esta igreja como Jesus dirigiria. A responsabilidade grande demais. Grande demais. Mas em momento algum podemos esquecer que é o Senhor quem a edifica. É o Senhor quem dá o crescimento à igreja. É o Senhor quem a preserva. É o Senhor quem a sustenta. Uma das coisas que mais dá paz ao nosso coração, e às vezes a igreja passa por lutas, por problemas, por períodos difíceis. A única coisa que acalma o coração de um líder é saber, Senhor, a igreja é tua. A igreja é do Senhor. Só isso que pode acalmar o coração de um líder nos momentos críticos, nos momentos difíceis. A igreja é do Senhor. Se assim não fosse, já há muito teria sucumbido. Eu edificarei a minha igreja. A igreja
tem como fundamento o próprio Senhor Jesus. Eu edificarei a minha igreja. Apesar dela pertencer a Cristo, dela ser edificada por Ele, há um fato que não pode ser ignorado, que ela está sujeita às adversidades. Grandes adversidades. Jesus sabia disso. Nessa parte, ainda na segunda parte do verso 18, ele fala: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno vão tentar contra a igreja do Senhor. Satanás, ele não para. Satanás, ele é astuto, ele é sagaz. Ele se apresenta como tantas formas, se apresenta como anjo de luz, é assim que Paulo menciona lá na carta aos Coríntios. Ele se apresenta como anjo de luz. Ela está sujeita às adversidades. As Escrituras falam de pelo menos 3 qualidades que estavam presentes lá na igreja primitiva, que nós encontramos no livro de Atos. Pelo menos 3 qualidades se manifestam ali. Uma delas, naquele início da igreja, era o amor fraternal. Naquele período, o amor era muito intenso entre os irmãos. Os judeus, eles tinham a sua religiosidade, mas com o início do cristianismo, eles descobriram, eles perceberam, eles entraram num novo modo de convívio. Não era mais uma sinagoga, mas era um ajuntamento dos cristãos. E uma das coisas que marcavam a igreja nesse início era a união entre eles, era o cuidado que eles tinham com as viúvas, com os órfãos, com os doentes. Eles tratavam-se e agiam como irmãos, de fato, verdadeiramente. Não havia distinções nisso. As mulheres, dentro da igreja cristã, as mulheres eram honradas como em nenhum outro ponto da sociedade. A igreja cristã que trazia a honra, que dava realmente, colocava a mulher como num lugar importante dentro do grupo. Havia amor entre eles. Quando os imperadores começou a grande perseguição e começaram a lançar dezenas de cristãos nas arenas para serem atacados e comidos até pelas feras. Uma das coisas que chamavam a atenção do imperador naquele momento era a maneira como eles se abraçavam, como eles estavam ali unidos, como eles ainda cantavam ali dentro daquela arena, naquela situação, e até uma frase que ficou marcada na história: como eles se amam. Havia também zelo e pureza moral. Viver dos cristãos se destacava na sociedade. A sociedade admirava os cristãos daquela época, a igreja daquela época. Lá no no capítulo 2, 47 de Atos, nós vemos lá Lucas registrando, ele é o escritor do livro, registrando que a igreja contava com a simpatia de todo o povo podia não se tornar cristão porque era um grupo diferente, ainda não estava acontecendo a perseguição. Eles viam que os cristãos eram um grupo diferente e eles viam com simpatia a forma como eles conviviam. Estavam sempre juntos, repartiam o pão de casa em casa, reuniam-se diariamente no templo, estavam sempre juntos. Mas além do amor fraternal, do zelo, pureza moral, havia também um contentamento e confiança. Apesar das dificuldades, a igreja era um grupo alegre. Lá em Atos 2,46, diz que eles estavam sempre juntos, de casa em casa, tomando suas refeições com alegria e singeleza de coração. Coisas que marcavam a igreja naqueles dias. Estas qualidades por si só eram uma recomendação ao cristianismo. Era algo que fazia com que as pessoas admirassem aquele povo. Contudo, Jesus sabia
que as lutas que ela iria enfrentar iria afetar essas qualidades. Ele sabia que o amor de muitos iria esfriar. Hoje a igreja já está afetada no seu amor. Ele sabia que o zelo daria lugar à indiferença. Muitos cristãos indiferentes. Cristãos que são cristãos, mas o compromisso deles de fato com a igreja de Jesus é muito pequeno. Ele está comprometido com muitas outras coisas, mas não com a igreja de Jesus. Ele sabia que o contentamento daria lugar ao egoísmo, à insatisfação. Muitos crentes vivem essa realidade. Se tem um povo que deveria ser o povo mais feliz nessa terra, é o cristão. Porque ele sabe, como o cristão deve saber o que lhe aguarda. Ele já sabe o fim dessa história no que vai dar no céu. Para o cristão isso é a coisa mais certa. Por pior que esteja a situação que nós estejamos vivendo, o quadro mais difícil que possamos estar vivendo, quando nós tomamos ciência, quando nós trazemos à mente aquilo que nos aguarda, isso deveria encher o nosso coração. Como disse Jó, no meio daquele todo sofrimento, perdeu toda a família, perdeu seus 10 filhos, num só dia, perdeu tudo que ele tinha. E depois ele foi tirado a sua saúde, ele vivia num quadro dos mais deploráveis. Mas ele dizia, mas eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Nós vamos perdendo estas coisas de vista. O mundo, a carne e o diabo, Jesus sabia, iriam tentar desfigurar a noiva do Cordeiro. E tem trabalhado contra a igreja. Mas o que nos assusta é que um dos instrumentos mais usados para fazer mal para a igreja, por vezes sai de dentro da própria igreja. Paulo preveniu seus líderes da igreja de Éfeso, uma igreja importante daqueles dias. Ele já os preveniu aqui no livro de Atos, capítulo 20, versículos 28 em diante. Atos 20, 28 em diante. Ele alertou a liderança daquela igreja, e aí ele alerta a liderança da igreja de todos os tempos. E ele diz o seguinte para eles: atendei por Atos 20, 28 em diante, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, ou presbíteros, é a palavra equivalente, para pastoreardes a igreja de Deus. Né? A igreja do pastor, é a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. A igreja que nós desprezamos foi comprada por Jesus com o seu próprio sangue. A igreja que eu conheço, mas não sirvo como eu poderia, foi comprada com o sangue de Cristo. A igreja pela qual não me sacrifico, foi comprada pelo sangue de Cristo. Mas Paulo continua, verso 29. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. É a igreja do Senhor. E nós percebemos que estas coisas acontecem nos nossos dias. Temos sido testemunhas das coisas que assaltam a igreja, que Cristo, que Jesus sabia que a igreja iria passar. Nós temos sido testemunhas disto nos dias de hoje.
líderes que afetam o aspecto moral da igreja com a sua conduta, líderes que afetam o aspecto doutrinário com as suas distorções teológicas, outros que comprometem a simplicidade da igreja por seu interesse em poder e até mesmo lucro. A igreja tem passado por lutas. E a questão é onde se encontram as características notáveis da igreja primitiva: o amor, a conduta, o contentamento, o testemunho que ela vivia diante dos incrédulos, um testemunho que era convidativo, que atraía, que gerava simpatia. Essa questão tem que ser tratada por nós, não a igreja como todo, mas por nós também individualmente, como cristão que eu sou, como membro da igreja, se eu não sou, eu deveria ser. Aqui na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versos 4 a 5, ele fala sobre essa realidade individual de cada um de nós, como a igreja de Cristo. Chegando-vos, diz Pedro aos seus leitores, chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Eu tenho responsabilidade pessoal de, como igreja, servir ao Senhor. Oferecer a Deus sacrifícios espirituais agradáveis, por amor, por gratidão ao Senhor, colocar a nossa vida nas mãos dEle. Contudo, Jesus sabia que a igreja ia passar por lutas, mas isso não é tudo que Jesus disse, né? Ele diz, as portas do inferno que vão surgir, que vão vir contra ela, mas ele diz, não prevalecerão contra ela. A igreja do Senhor pode enfrentar as dificuldades, pode enfrentar perseguições, pode enfrentar as lutas com os maus líderes que afetam a sua igreja, pode passar por toda sorte de sofrimento que ainda virá sobre ela, sejam intensos, seja a dimensão que for, os ataques do inimigo, o impacto causado pelo mal que os homens fazem, mas a igreja de Cristo, ela é vitoriosa. Ela não vai sucumbir jamais. Há pouco compromisso, infelizmente, pouco compromisso. O cristianismo dos nossos dias é um cristianismo que não tem feito diferença no nosso país. Infelizmente, até aqueles que estão em destaque, que poderiam fazer diferença na condição que eles foram colocados, às vezes, eles envergonham o Evangelho. Mas a igreja é vitoriosa. Isso não muda a realidade. Não é por acaso, não é sem preço que ela é vitoriosa, mas por causa do sangue de Cristo, porque ela foi comprada por Ele, ela pertence a Ele, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Ao final, Ele vai apresentar a sua igreja imaculada, sem defeito, irrepreensível diante da sua glória. É isso que nós vemos quando lemos aqui no livro de Judas. Judas, ele fala sobre isso, Judas capítulo 24, é há até inclusive um cântico que trata sobre este verso, mas diz lá em Judas 24, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. A igreja vai ser atacada, está sendo atacada.
e vai sofrer muitos ataques ainda, muito mais graves, mas a igreja é vitoriosa. As portas do inferno não prevalecerão contra ela irá prevalecer. Diz aqui ainda em Colossenses capítulo 1, versículos 21 e 22, e a vós outros que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte, se refere à igreja, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Com todas as lutas que a igreja sofre, ela será apresentada imaculada, irrepreensível, inculpável. Por isso que Paulo escreve lá aos Coríntios, primeira carta, 8:37, dizendo que nós somos mais que vencedores. É a igreja de Cristo. É a igreja de Cristo. É a amada do Cordeiro, é a noiva do Cordeiro. Igreja da qual nós fazemos parte. Igreja da qual nós somos membros. Igreja para a qual nós devemos colocar a nossa vida. Nos oferecer como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, no serviço da igreja, a igreja que é do Senhor, a igreja que Ele amou, a igreja pela qual Ele se entregou, sofreu por ela, pagou com seu próprio sangue o preço dela. E nós precisamos avaliar a nossa relação com essa igreja que é do Senhor. É isso que precisamos considerar. Qual tem sido a nossa experiência nisso? Que amor você tem pela igreja? Até que ponto nós estamos dispostos a nos dar por ela? Até que ponto nós estamos dispostos a servir verdadeiramente ao Senhor na sua igreja? Que nós possamos avaliar isto. A igreja é do Senhor. A igreja é edificada por Ele. A igreja sofre, vai sofrer adversidades, mas a igreja, ela é vitoriosa. Que Deus nos abençoe, nos ajude, coloque no nosso coração cada dia mais prazer para com a igreja, prazer em servir a Deus nesse lugar que Ele separou e onde Ele nos colocou. Amém?